gente, sejam bem-vindos a mais um dia de Carol Todo Dia, quinto vídeo da série de 31 vídeos do dia 1º a dia 31 de dezembro. Vamos ter vídeos todos os dias aqui nesse canal. Se você ainda não tá acompanhando, não deixa de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, me ajuda pra caramba. E olhar os vídeos que a gente tem, porque já temos outros 4 vídeos aqui dessa maratona de Carol Todo Dia. Hoje vamos falar de Station 19, essa série maravilhosa que nunca me decepcionou, aquelas. No vídeo passado eu falei que a temporada tava péssima, assim. A temporada teve 2 episódios, né? E aí um deles foi ruim e o outro foi bom. Me ignorem porque o episódio dessa semana foi maravilhoso e hoje eu vim contar pra você tudo que rolou no episódio 3 da 4ª temporada de Station 19. Na verdade, ele tá entre os episódios que eu menos gostei desde que Station foi lançado. Então vamos começar a falar porque aconteceu muita coisa nesse episódio, bastante pontos pra gente pontuar aí sobre vários personagens e vários núcleos. Vamos começar falando então sobre a mudança de Karina e Maya. Agora elas estão morando juntinhas na casa da Maya e a gente começa o episódio nelas lá, naquele momento de amorzinho ali, fazendo comida e não sei o que. E a Maya olha pra mesa, vê tudo posto, um monte de coisas ali da Karina e ela fica tipo... E a gente fala, tá... Qual que é o problema agora, Maya? O que você já vai reclamar? É a Karina, você não pode reclamar. Eu já falei que eu amo a Maya. A Maya é uma das minhas personagens, se não a minha personagem favorita de Station 19. Me identifico muito com a história dela, o passado dela e com a pessoa que ela se tornou. E gosto muito da personagem. Então, assim, o único motivo que me faria não gostar tanto dela é ela começar a criticar a Karina. Não vamos criticar a Karina. Mais pra frente do episódio, ela comenta com a Andy quando elas estão ali. Inclusive, a amizade da Andy e dela voltou super forte, né, nesses episódios. Nessa temporada, parece que eles estão trazendo isso de volta. Mas vamos falar disso depois. E ela comenta com a Andy que ela tá achando que a Karina tá, tipo, too much, assim. Ela mudou pra lá e não que ela não esteja feliz, só que ela vê um monte de coisa da Karina por todo canto. E aí ela tá se sentindo meio sufocado porque a Karina é perfeita demais. Ela mesma fala isso. Não dá pra entender a lógica. Ela se acha até burra por reclamar da Karina ser perfeita demais e... Maya, você está sendo burra mesmo, porque Karina, aquele monumento de mulher italiana que te trouxe lasanha e teste de Covid, por favor, né? E aí ela comenta isso com a Andy e ela fica ali meio com cara de pastel, porque não dá pra entender o que ela tá... Não tô entendendo o que ela não tá gostando. Não tô entendendo. Ainda sobre a Maya e a Andy chega na Maya e fala, cara, você viu tudo aquilo que aconteceu com o Sully, o que você acha de ir lá testemunhar? Ela tenta dar ali uma conspirada, né, vai comendo pelas beiradas, mas a Maya não parece nem um pouco interessada em se meter nesse assunto e também não quer muito ajudar, digamos assim. Ela meio que dá uns cortes na Andy. Ela mesma diz que o Sullivan não queria que ela participasse do julgamento, testemunhasse de alguma forma, vai saber, né, se ela ia ajudar ou se ela ia piorar. E a Andy concorda, falando a mesma coisa, que ele também não queria que ela participasse do julgamento. Nesse episódio a gente tem o retorno de alguns personagens como o Emmett e o Dixon. E o Dixon, né, sendo aquela pessoa tóxica, radioativa, mas chegamos lá. Nesse momento vamos falar do Emmett. O Emmett encontra o Travis no corredor quando o Travis tá saindo ali pra um atendimento, pra um chamado. E aí o Travis tenta conversar com ele e acaba que eles não conseguem conversar porque já tem imediatamente aí um chamado e o Travis vai atender esse chamado. Então parece que tá tendo um vazamento de gás e quando o Travis chega lá, ele reconhece alguma das pessoas que são um grupo de drag queens que ele conhece, acho que da TV, de algum lugar. Me falaram que é do RuPaul, mas eu ainda não assisti RuPaul, então eu não sei pra dizer com certeza pra vocês. Mas ele reconhece, fica bancando ali a Tiete, tipo, ai meu Deus, eu sou muito fã, não sei o que. E é engraçado ver esse lado dele, que eu gosto muito, inclusive lá no primeiro episódio a gente teve um pouco disso, que é ele conversando lá com aqueles jovens, e aí ele, ai, porque não sei o que, eu sou assim, foi muito engraçado. Travis não consegue ser sutil, e eu gosto muito do Travis, inclusive, é um dos meus personagens também que eu mais gosto, depois da Karina. Depois da Maya, gente. Karina não, da Maya. Eu tô com a Karina na cabeça, mas depois da Maya, ele é um dos personagens que eu mais gosto. E aí, mais pra frente no episódio, ele acaba encontrando o Emmett de novo e ele tenta conversar com ele e fala, cara, a gente podia tentar ser amigo, não sei o quê. E no começo, o Emmett fica tipo, ai... não sei. E aí ele fala, não, a gente pode tentar sim ser só amigo. Não é um casal que eu shippo, eu sei que muita gente gosta e shippa pra caramba, mas não é um casal que eu shippo, eu acho o Emmett muito inferior pra ele no sentido de, tipo, imaturo. Eu sei que parece um pouco hipócrita, sendo eu tão fã de Merluca, mas nesse sentido de autodescobrimento, de você saber o que você quer da sua vida, ele me parece um pouco imaturo demais para o estado ali da vida em que o Travis está. E como eu disse, eu sei que parece um pouco hipócrita vindo de uma Merluca, né, mas eu realmente acho que nessa situação específica eles não... Sabe, não sei, eu não gosto muito do casal, porém não tenho nada contra, mas não gosto, sabe? Então, gostaria que o Travis encontrasse alguém assim que a gente falasse,
meu Deus, esse cara tira o Travis do chão, assim, tira o ar dele, sei lá, uma coisa assim, eu ia gostar muito mais. Vamos então falar sobre o arco principal do episódio, que foi o julgamento do Sullivan. Quem lembra que o Sullivan tava roubando ali medicamentos daquela ambulância super equipada do Ben, e aí ele acabou, que ele tava tendo ali um vício, né, e ele acabou desmaiando lá no escritório dele, e o Emmett encontrou ele lá, e aí depois o Ben acabou denunciando ele. Quem lembra de todo esse rolo? Pois é, agora ele tá finalmente sendo julgado, lembrando que ele tá afastado ali da estação 19, que ele tá trabalhando naquela empresa privada. Lembra lá dos outros episódios, ele com aquela roupinha amarela? Ele tava trabalhando naquela coisa mais privada ali, ensinando os jovens bombeiros, digamos assim, os novatos. E aí agora ele vai sair no julgamento, vai finalmente ver o que vai acontecer com ele, se ele vai voltar a ser o capitão da estação, ou enfim, o que vai acontecer com ele. Quem aparece pra tentar ajudar é o Weber, lembrando que no último episódio a gente viu que o Weber se tornou o padrinho dele, o padrinho de sobriedade, aquela pessoa que tá ali sempre apoiando pra que ele não tenha uma recaída. E lembrando também que na temporada passada o Sullivan fez uma cirurgia pra tentar diminuir aquela dor que ele tinha na perna, que foi o motivo pelo qual ele acabou se viciando nesse remédio, porque ele sentia dor, tomava remédio, sentia dor, tomava remédio. A gente vê o Weber tentando acalmar o Sullivan, que diz que acha que se ele, dependendo do que acontecer ali no julgamento, se ele não for mais bombeiro, ele acha que vai recair ao vício, e o Weber é super sensato, tenta ali acalmar ele. Inclusive, essa frase do Sullivan me lembrou muito aquela em que a Meredith fala no dia do julgamento dela, lá na temporada 16, que ela fala pro DeLuca: se eu não puder mais ser médica, se eu perder a minha licença, eu acho que o nosso relacionamento não vai adiante e tal, uma coisa assim. E aqui parece muito, inclusive, a mesma frase, parece que eles reciclaram ali, só que mudaram um pouco, porque o Sullivan fala: se dependendo do que acontecer, né, se eu não puder mais ser bombeiro, eu acho que eu vou recair ao vício. Enfim, não sei, me lembrou um pouco as duas frases. E aí o Weber tenta acalmar ele. O Weber, cara, tá perfeito nas duas temporadas, tanto de Station quanto de Grey's Anatomy. O Weber rainho, meu protegido, vou defendê-lo, e ele tá brilhando nesse episódio. Como eu falei, eu tô gostando muito de todas as interações do pessoal de Grey's Anatomy e Station, tô achando bem mais tranquilo nessa temporada, bem menos forçado e bem, não sei, tô gostando bastante. E aqui a gente tem o Weber depondo pra tentar ajudar o Sullivan de certa forma, e ele tenta fazer ali uma crítica sobre como o problema tá no Estado, né, na política, no sistema, do que mais no Sullivan em si. Porém, ninguém tá nem aí pro que o Weber tá falando, todo mundo fica: ai, você já terminou? Ai, senta lá então, Cláudia. Porque ninguém realmente, cara, é o próprio meme do senta lá, Cláudia, porque ninguém tá nem aí pro que o Weber tá falando, dá ódio, dá vontade de socar a cara de todo mundo que tá ali naquele julgamento. Me frustrou muito, fiquei vontade de socar todo mundo, mas não foi só o depoimento do Weber que foi levado ali de qualquer jeito, tipo, ai, beleza. A gente também teve o do Emmett. O do Emmett parecia que tudo que ele falava só piorava a situação do Sullivan. Eles faziam justamente as perguntas erradas, digamos assim, que parecia que só piorava tudo que eles falavam em relação ao Sully. E, meu, sinceramente, eu já esperava o final do episódio, mas naquele momento eu fiquei assim, não sei. Um pouquinho antes do Benny depor, a gente teve a Andy indo conversar com ele falando: ai, tenta ser mais de boinha ali com o Sullivan, não sei o que. Ele fala: você acha que eu tô feliz em estar aqui, em tudo isso tá acontecendo? Ele falou assim: minha preocupação é eu perder essa ambulância. Essa ambulância é tudo pra mim. Aquela coisa de, tipo, ai, atender no lugar, as pessoas e tal. Tudo aquilo que a gente viu na terceira temporada. Então ele fala: o meu medo é esse. E a Andy fica ali com cara de pastel, né? O que ela vai falar? Não vai falar nada. E aí o Ben finalmente vai depor, e o Ben acaba fazendo mais uma crítica do que realmente depondo contra ou a favor do Sullivan. Ele diz que o problema não é o Sullivan, não foi só as ações dele, é todo um sistema que não dá apoio a pessoas que passam por esse problema. É um sistema tanto médico quanto ali dentro da estação mesmo, dos bombeiros em si, de toda essa coisa que tem nos Estados Unidos sobre saúde, que eles têm ali um problema, eles têm um vício em remédios, igual foi, quem lembra aí, da Amelia. As pessoas ficam viciadas e aí eles não têm um apoio, muito pelo contrário, acabam criticando, julgando e excomungando eles. Então é mais uma crítica que o Ben faz em um texto super incrível. Ele bate o texto assim, ó, pá, na sua cara, uma cena praticamente contínua, e é muito incrível. No final, aquele atendimento do Travis naquele vazamento de gás, aquele gás acaba explodindo quando uma drag queen volta pra tentar fazer um rolê lá dentro do prédio, e ela abre a porta, acaba tendo uma grande explosão. Inclusive o que eu reclamei do Tigre Edmundo no episódio anterior, que a gente teve um CGI péssimo, aqui a gente teve um CGI bem superior, totalmente superior. Normalmente fogo, explosões são ótimas em Station 19, eu acho que é mais essa coisa de tentarem colocar animais pra tentar sair um pouco do óbvio,
óbvio, né, de incêndios e explosões, acaba que não é o forte, digamos assim. O chamado dá certo, eles acabam voltando, né, essa paciente vai pro Grey's Sloan. Eu até achei que seria o episódio seguinte de Grey's Anatomy, seria tratando essa paciente, mas não, estava enganado. Quando eles terminam de atender esse chamado, a Maya recebe uma ligação e finalmente o julgamento do Sullivan acabou. De volta à estação, a gente tem aquele personagem que foi totalmente desconvidado, a gente nem queria que ele estivesse ali, que é o Dixon radioativo demais. Chega lá pra depor o quê? Contra o Sullivan. E ele começa a meter o pau no Sullivan, a gente fala, ferrou pra você, Sullivan. Porque como o Dixon é um cara que tá ali há muito tempo já no cargo, é um cara de cargo superior, e aparentemente tudo que aconteceu com ele na temporada passada, que ele foi preso e tudo aquilo, não deu em nada, porque ele voltou a ser chefe ali de um batalhão de polícia, uma coisa assim, e que acaba dando a ele muita influência, inclusive sobre os bombeiros. E quando ele volta e começa a falar tão mal assim do Sullivan, todo mundo fica revoltado, inclusive eu estava revoltadíssimo assistindo. Ele usa o próprio filho Emmett como desculpa, fala que ele acabou sendo o mais prejudicado de toda essa história com o Sullivan, porque o Sullivan não foi um bom capitão, e aí o pessoal prejudicou o filho dele, e com isso ele acaba até falando que ele é gay, que ele se tornou gay, enfim, ele fala desse jeito bem grosseirão e usa isso como desculpa. O Emmett fica de cara, porque fala, cara, ele nem fala comigo desde que eu contei pra ele que eu sou gay, e agora ele quer jogar isso pra se vitimizar, pra fazer uma graça aí na frente de todo mundo. É bem ridículo, típico de Dixon, e aí, já dá uma apertadinha no coração, né? O que vai acontecer? Antes da gente se livrar do Dixon nesse episódio, a gente ainda tem mais uma conversa dele com o Ben, em que o Ben fala pra ele, cara, como você consegue ser tão escroto? Não, ele não fala essas palavras, mas é basicamente isso que ele fala. E aí ele responde, uma hora você vai aprender que ou você é o tubarão ou você é o peixe. E a gente não quer ser o peixe, a gente quer ser o tubarão. E aí o Ben olha pra ele, tá bom. O julgamento ainda tá rolando, tá ali no finalzinho, parece que ele já tem ali um veredito, digamos assim, quando a estação 19 chega do chamado, lembrando que o julgamento tá rolando dentro da área ali da estação 19, como se fosse tipo no pátio deles ali. Então eles chegam e tem que ter aquele discurso típico, motivacional de Station 19 e mas assim, foi emocionante, confesso. Todo mundo começa a defender o Sullivan, todo mundo fala que a estação é como se fosse uma família, o Dixon não é dali, ele nunca foi considerado parte da estação, ele não sabe do que ele tá falando, e aí até a Maya que aparece, parece que finalmente se posiciona nesse episódio, ela fala que o Sullivan foi um ótimo capitão, foi um ótimo pessoa pra estar no comando, ela elogia bastante ele, e aí a gente tem aquela coisa, como eu falei, bem emotiva que Station 19 sempre tem nesses momentos. Por fim, temos um julgamento e chega Sullivan pra contar pra eles, depois que eles já estão ali na salinha, tá todos os ânimos mais calmos, e ele chega pra contar o que aconteceu. O Sullivan vai continuar sendo bombeiro, entretanto, ele já não vai ser mais o capitão, nem chefe, nem nada do tipo, ele vai ser um bombeiro como qualquer outro ali da estação. Isso se a Maya autorizar ele a participar, a ser integrante ali da estação 19, lembrando que a Maya ainda vai continuar a ser a capitã. Acho ótimo, não teria porque toda temporada ficar trocando de capitão, além do que a Maya é uma ótima capitã. Então ela acaba dizendo que sim, claro, imagina, ele pode ser sim um bombeiro, então ele tá ali meio que equilibrado com todo mundo, ele vai ser um bombeirinho normal. Um bombeirinho normal, é engraçado, né? O Ben também acaba anunciando que, infelizmente, ele perdeu a ambulância, ele já não vai poder mais fazer aqueles atendimentos, o que me frustra um pouco, porque todo aquele auê dentro de Grey's Anatomy, dentro de Station 19 na temporada passada com essa ambulância, todo aquele rolê pra agora ser cancelado. Será que eles desistiram da ideia? Será que volta depois? O que será que aconteceu? Isso também explica, né, esse episódio deu a entender um pouquinho mais, porque que no começo da temporada, no episódio 1 e 2, o Ben tava sem aquela ambulância, porque ela tava, digamos assim, presa, digamos assim. Ela tava ali em recesso até eles decidirem o que aconteceria. E aí no final acabou que ele não vai poder mais usar a ambulância, ele tá até triste, né, coitado. Sempre quis aquilo lá, era o sonho dele, e aí ele acabou perdendo. Pra finalizar o episódio, a gente tem finalmente a Maya e a Andy colocando tudo em pratos limpos, voltando a serem amigas. Elas conversam bastante, esses últimos episódios elas conversaram bastante, mas ainda assim parecia que nada tava em sincronia, e finalmente a Andy pede desculpas, e a Maya também acaba pedindo desculpa pelas atitudes dela, e a Andy fala, olha, eu sinto muito por não ter te apoiado quando você virou a capitã, eu tava muito magoada, e elas têm toda ali uma lavação de roupa, digamos assim, e tudo fica em paz, na santa paz. A Maya, inclusive, pede pra Andy morar com ela de novo. Quem lembra lá nas primeiras temporadas que elas moravam juntos antes de tudo virar uma confusão? E aí a Andy fala, mas e a Karina? E ela fala assim, ah, não, a Karina... Ela fala assim, a Karina faz amizades tão bem quanto ela dá orgasmo. Tipo...
Tá bom, você tá falando, né? A gente acredita. E aí parece que a Andy então vai morar com a Mai, o que me deixa meio assim, porque ela acabou de mudar pra morar com a Karina, né? Não acho que a Karina vai aceitar tão de boa assim. Mas a Karina é um anjo também, né? Então talvez ela aceite. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse episódio. Eu achei o melhor dessa temporada, tudo bem que a gente tá no terceiro ainda. E o primeiro também foi bom, mas o terceiro pra mim foi o melhor. Me conta o que você achou, o que você não gostou, o que você gostou. Me conta o que eu esqueci, né? Porque eu sempre esqueço alguma coisa, aparentemente. Espero vocês amanhã às 13 horas, horário de Brasília, pra gente falar sobre a 10ª temporada de Grey's Anatomy. Última live do Clube da Série do ano, então espero vocês lá. Lembrando que lá a gente já vai combinar certinho sobre a 11ª temporada, que vai ser em janeiro. Mas deixo isso pra amanhã, espero vocês amanhã então aqui no canal às 13 horas pra gente falar sobre Grey's Anatomy. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!